Olá! Em 2019, a FUNACI, Fundação Padre Antônio Dante Siviero, completa 30 anos de atuação no Piauí. Nós vamos conhecer agora um pouco dessa entidade e como ela tem transformado a vida de milhares de famílias. A FUNACI atua em áreas voltadas para assistência social, educação e saúde. O grande criador dessa obra foi o padre italiano Umberto Pietro Grande. E é um pouco mais da história dele que nós vamos conhecer agora. Tudo começa na cidade de Pádua, na Itália. Foi ali, em uma das regiões mais antigas do continente europeu, fundada há mais de 3.000 anos, que nasceu o protagonista dessa história que vamos contar agora. Pietro Grande veio ao mundo em 1º de abril de 1930, um período marcado por entreguerras com graves tensões sociais e que mais tarde resultariam na ascensão dos regimes totalitários. O sétimo entre 11 irmãos, cresceu em um ambiente familiar saudável e sob os preceitos da Igreja Católica. O pai, Rinaldo Pietro Grande, era advogado e ex-combatente da Primeira Guerra Mundial. A mãe, Elisa Romaro, era dona de casa. O final da infância de Umberto Pietro Grande foi marcado por um acontecimento histórico mundial. Em 10 de junho de 1940, a Itália entra na Segunda Guerra Mundial. June 1940, Benito Mussolini enters World War II on the side of Nazi Germany. Durante esse período entre 1940 a 1945, ainda jovem, Umberto participou dos acontecimentos bélicos ocorridos na Itália, lutando pela liberdade e pela democracia, enfrentando a tirania fascista, em um período dramático onde ele repetia em parte a atitude do pai, que havia sido combatente na Primeira Guerra. Após o fim da guerra, em 1945, a Itália estava arrasada. Não tinha pontes nem estradas e as casas estavam bombardeadas. Com a necessidade de reconstruir o país, os jovens se reuniram na Ação Católica, onde Umberto fez carreira. Foi quando ocupou o cargo de presidente da associação na cidade de Pádua durante 3 anos. Nesta mesma época, Umberto conciliou o trabalho na Ação Católica com os estudos na Universidade de Pádua, aonde veio a se formar em 1953 no curso de Direito. Foi o seu engajamento na Ação Católica que ajudou a provocar em Umberto o início do chamado para a sua vocação. Naquela época, acompanhado do pai e da mãe, Umberto entrou na Companhia de Jesus como noviciado de Loningo. Mas foi no dia 6 de janeiro de 1958 que ele fez os votos de pobreza, castidade e obediência na igreja de Gallarate. Em setembro de 1961, Umberto recebeu uma carta do provincial, o designando para trabalhar no Brasil. Mesmo com sua vida construída nas terras italianas, Umberto decidiu deixar tudo para ajudar aos mais necessitados. 4 meses depois, ele deixa a sua terra natal rumo ao território brasileiro em um navio inglês. A viagem demorou cerca de 2 meses. A chegada em solo brasileiro veio com uma notícia marcante. No dia 3 de fevereiro de 1962,
o provincial da Companhia de Jesus comunicou o falecimento da sua mãe. Triste e desolado, Humberto chegou a questionar-se se havia provocado o falecimento da sua mãe, já que a ida ao Brasil foi um motivo de preocupação dos familiares. Após a intensa reflexão, a dor da perda veio com um sinal da missão de que teria pela frente. A carta da mãe Elisa passou a ser um estímulo para a realização da sua missão no Brasil. Neste período, ficou cerca de 15 dias em Salvador. Em seguida, seguiu para o Rio Grande do Sul, onde foi cursar teologia. Entre os anos de 1962 a 1965, concluiu o curso de teologia no Colégio Cristo Rei, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, sendo ordenado sacerdote em 7 de dezembro de 1964. Pietro Grande, já sacerdote ordenado, foi enviado em 1965 para a cidade de Anchieta, no Espírito Santo, para iniciar seu ministério. O sacerdote já procurava uma solução para o problema do êxodo do jovem no campo. Visionário, em 26 de abril de 1968, fundou o MEPS, o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, o marco da pedagogia da alternância. E em 1969, a primeira escola agrícola no Brasil, que seria precursora de centenas de outras experiências ao redor do mundo. Por minha parte, existia a preocupação de conhecer, de ver, de constatar, também para responder as perguntas que eu tinha dentro, o que vou fazer nesse Brasil. E quando cheguei no Espírito Santo, eu vejo ter encontrado a resposta. Porque quando fui no interior, sobretudo, eu encontrei um potencial humano que me encantou. Estes jovens, 18, 20 anos, que estavam lá, que não sabiam o que fazer. O MEP deveria ser um ponto de encontro de pessoas de boa vontade, também com formações diferentes, com um país de origem diferentes, mas que se encontram. E se encontram não para dizer, oh, que sol, bom dia, boa noite, mas para se conhecer, para se transmitir um ao outro. Este conhecimento também não é um conhecimento estéril, assim, mas em vista também de nos unir ao redor de um crescimento como homens, como pessoas, né? E, então, encontrar-se para se conhecer, conhecer-se para caminhar juntos para crescer cada vez mais e, no fundo, para que se crie esta fraternidade entre nós, na diversidade, no respeito profundo das personalidades. Então, essa que é, um pouquinho me parece, a mística que está atrás do MEPES e que se realiza em formas diferentes, através das diferentes ações. Após 18 anos de trabalhos no estado do Espírito Santo, em 1985, Padre Pietro Grande foi nomeado diretor da Escola Agrícola Santo Afonso Rodrigues e pároco da Paróquia do Divino Espírito Santo no bairro Socopo, em Teresina. A chegada ao Piauí era o prenúncio de que a missão estava apenas começando. Como você pôde acompanhar, Padre Humberto Pietro Grande fez um trabalho extraordinário no Espírito Santo e, com resultados tão positivos, foi convidado a implantá-los no Piauí. Aqui, ele chegou em 1985 para assumir a direção da Escola Santo Afonso Rodrigues e da Paróquia do Divino Espírito Santo. Chegando na rodoviária de Teresina, ele sentiu o ambiente que o esperava. Eu estava no ônibus, né? Ainda entrado na rodoviária, e estava sentado ainda, e entrou, juntamente quando o ônibus parou, entraram uns rapazes, né? Era mais de 14, 15, 16 anos, né? Pedindo esmola, né?
Essa foi a primeira impressão, vamos assim dizer. Digo, vieram também a mim, digo, eu tenho as malas embaixo, você tem que me ajudar a carregar as malas e depois eu lhe darei a legítima recompensa do serviço feito. E ele, então, tá bom, desceu do ônibus comigo, pegamos as malas, né? E carregamos a mala até a entrada da rodoviária, né? Depois eu peguei também um táxi, né? E pronto, depois deu o dinheirinho assim. Então a primeira impressão foi esta aqui, né? Um povo pedinte e não querendo depois que podia trabalhar, que se podia transformar o eventual lucro, porque se eu tivesse dado na simples esmolas, teria dado menos de quanto ele depois ganhou carregando as malas, trabalhando. Então nasceu em mim, vamos assim, como impressão, este é um povo bom, é um povo que precisa de ser educado ao trabalho, que tem que ser formado para trabalhar, e sabendo que é do trabalho que ele vai receber o lucro necessário para se sustentar, para viver. A vinda ao Piauí veio repleta de desafios. Logo na chegada, o padre Humberto também se deparou com famílias em situação de total miséria. Padre Humberto decidiu que poderia fazer mais. Tomou a causa para si e iniciou um trabalho em defesa dos menos favorecidos. Com ele, trouxe voluntários como Penha Queiroz, uma mulher de coração grande que deixou o estado do Espírito Santo para ajudar as famílias do Piauí. Uma de suas primeiras ações em Teresina foi visitar as comunidades de sua área pastoral. Foi na zona rural leste de Teresina, onde o padre Humberto Pietro começou a fazer seus primeiros trabalhos e veio de encontro à dona Maria do Livramento, que também faz parte do começo dessa história da FUNACI, não é mesmo, dona Maria? É verdade, o padre Humberto ele chegou aqui no ano de 85 e logo ali ele começou a visitar a área da paróquia, a área geográfica, que era composta de 38 comunidades, na sua maioria na zona rural. Então foi aí que ele foi identificando os problemas, tanto na área da saúde, da educação, ação social, né? E também a questão do trabalhador rural que ficava trabalhando somente na roça do toco, ele foi identificando esses problemas, principalmente na área da educação infantil, onde o poder público não chegava. Na zona rural era como se o povo fosse esquecido. Então lá ele identificou esse problema e já foi logo pensando em iniciar a primeira creche. A partir daí também ele começou a ver o problema das enchentes, que naquele ano foi muito forte nas comunidades ribeirinhas. As comunidades São Domingo, Bela Vista, Chapadinha, Monte Verde, Santa Helena, as famílias estavam inteiramente alagadas. Minha família morava num povoado chamado Mata Pasto, aí as casas foram tomadas pela água. Na época ele encontrou a gente por lá e convidou a gente para morar nos terrenos que ele tinha já comprado. E Padre Humberto chegou na nossa vida, foi como um anjo, né? Porque aí a gente foi morar nesses terrenos e foi só sossego, cada um fez suas casinhas. Ele ajudou ainda a fazer as casas, ajudava com a alimentação. Aí lá a gente colocou o nome do povoado de Elisa Romaro, homenageando a mãe dele. Qualquer palavra que eu disser nesse momento não cobre isso que ele fez na minha vida. Me deu dignidade, vamos dizer assim. Eu sou muito grata. É a gratidão. Pessoas que moravam na terra há mais de 30 anos estavam sendo expulsas sem voz e sem vez. Então daí ele tomou a causa para si e começou esse trabalho, o social, criando os 3 assentamentos. Famílias que foram expulsas das comunidades rurais, como Melancias, Centro do Sítio e Meruoca.
tudo para a implantação da Convap, a Companhia Agroindustrial do Vale do Parnaíba, uma empresa voltada para o cultivo da cana-de-açúcar e da produção de álcool anidro e de açúcar. Estamos na Convap, no povoado Meruoca. Por mais de 30 anos, essas terras foram moradia e meio de sobrevivência para centenas de famílias, até o dia que eles tiveram que deixar tudo para trás. Foi aqui nessa imensidão verde onde comunidades inteiras tiveram suas casas e plantações destruídas após a expulsão imposta pelos latifundiários. Em meio a este cenário de instabilidade, o padre Humberto Pietro Grande mobilizou a comunidade para a criação de novos assentamentos, como o de Elisa Romaro, com o nome em homenagem à mãe do padre, além dos assentamentos do Divino Espírito Santo e o de Santa Inês. Anos depois, a imagem das crianças brincando de futebol mostra que a resistência das gerações anteriores trouxe a paz e a dignidade. Nós estamos com o seu Raimundo Nonato, que é aposentado, um dos moradores do assentamento Santa Inês, uma das primeiras pessoas que vieram para cá depois da expulsão da Convap, né? Como foi que aconteceu tudo isso lá em 1987? Aconteceu que em 85, Padre Humberto aparece no Árvore de Graça, né? Nós já estávamos em conflito com Ari Magalhães. Padre Humberto entra na história, não querendo que ninguém saísse de lá. Mas como não tinha jeito, porque era uma empresa, e não cedeu, ia despejar nós sem direito a nada. O padre interviu e não deixou. Teve que pagar, indenizar todo mundo, dar o caminhão para ir deixar as madeiras no local da gente. O padre prometeu a nós que nós não ficaríamos sem nada. Então ele vem aqui, compra essa terra aqui. Nós vimos uma reunião na Elisa Romaro, que aqui ainda não tinha nada, passamos por aqui, vimos a terra. Isso aqui é nossa, é de vocês. Aí nós ficamos todos alegres. Aí viemos trabalhar aqui no dia 21 de abril de 1987. Foi o primeiro dia de trabalho nosso aqui, dia do Tiradentes. Saí de uma terra que a gente já conhecia há muito tempo, terra boa, e todo mundo conhecido. Para nós sair de lá e vir para um terreno desconhecido. Porque a gente nessa época, eu não era aposentado, nós nenhum aqui era aposentado. Nós precisava trabalhar para nós, para o consumo e vender a nossa diária também para produzir fora, ganhar um dinheirinho extra para ajudar na despesa de casa, ou roupa, calçada, energia, essas coisas que a gente achava difícil aqui. O padre disse, não tem nada difícil. Ele, padre, e a alimentação? Como é que nós vamos fazer? Porque parte daqui nós já deixamos tudo. Eu garanto 1 ano de alimentação para vocês. Padre, mas a água aqui não presta, padre. Eu garanto a água também. Seu Walter Mesquita vinha 3 vezes. 6 horas da manhã ele trazia 4 tambores de 200 litros. Meio-dia trazia 4 tambores de 200 litros de água do rio. 6 horas da tarde ele chegava com outros 4 tambores de 200 litros para banhar as crianças. E a gente também. No princípio a gente achou difícil, mas com a continuação dele garantiu e cumpriu o que ele disse. Toda semana vinha alimentação, começamos a trabalhar. Aí pronto, aí que a gente foi esquecendo, não, aqui vai ser muito bom. E agora o senhor já idoso, tem a possibilidade de ver também seus netos aqui, brincando com tranquilidade no seu cantinho. Isso tem preço? Não tem preço. Não tem dinheiro que pague. Eu não sei calcular isso. É uma alegria para mim, é um prazer. Estou velho, mas para mim tem coisa nova dentro de mim. Não morre nunca. E uma das coisas que não morre, às vezes é uma alegria acompanhada de tristeza. Que o fundador desta comunidade não existe mais entre nós.
Ele não foi só um mestre para nós, mas foi um pai que a gente não teve. O senhor sente saudade do Padre Humberto? Ou nem me pergunte. Não é só saudade. O que o Padre Humberto fez. Com a função de primeira secretária da Paróquia Divino Espírito Santo e atualmente aposentada pela Fundação Padre Antônio Dante Siviero, a FUNACI, Dona Maria do Livramento acompanhou de perto todo o processo de criação das creches, escolas, hospitais e da sede da FUNACI. É com orgulho que ela mostra as antigas instalações do Complexo Socopo, que carregam histórias de caridade, fé e superação. Para chegar até aqui, vocês também passaram por momentos de provações e também muitas dificuldades. Qual é a história mais forte que você tem lembrança? Mais ou menos no início da década de 90, a secretária do Padre Humberto, a administrativa dele, estava viajando de férias e eu fiquei aqui substituindo ela. E a gente estava com 3 meses que não recebia merenda escolar para manter as crianças nas creches. Eram mais de 600 crianças, mais exatamente 690 crianças que estavam nas 11 creches da FUNACI. E a gente não sabia o que fazer, porque era uma sexta-feira e na segunda-feira as atividades começariam normal. Chegou uma senhora, já mais de 5 horas, a gente já estava se preparando para sair, e essa senhora chegou com uma criança, uma senhora bem necessitada para pedir comida. E entrou. O Padre Humberto atendeu essa senhora e ela disse que tinha tomado um café da manhã, mas não tinha mais comido com os filhos dele. Em casa tinha mais filhos. E que ela não sabia o que fazer com a fome. Ele olhou para mim na minha mesa e perguntou: minha filha, tem algum dinheirinho aí? Eu disse: tenho não, Padre Humberto. Tá seca, a caixinha aqui tá seca. Ele tirou a carteira, ele tirou R$5, como hoje, R$5. Era o que ele tinha, o último dinheiro que ele tinha, entregou para a senhora. A senhora saiu feliz. Ele me chamou e disse: minha filha, será que acabou? Segunda-feira, como vamos atender nossas crianças? Eu disse: Padre Humberto, não chegou nenhuma merenda. A merenda escolar não mandou nada. Volto para minha mesa. De repente, o mata-burro, que quando chegava um carro a gente ouvia muito bem o barulho da madeira, que o carro passava em cima, estava chegando, eu ouvi o barulho. Eu disse: Padre Humberto, acho que chegou um carro ali. De repente, o vigia que estava lá, próximo do almoxarifado, me liga: Livramento, chegou um carro da prefeitura, acho que é comida. E aí eu falei para ele: com o Padre Humberto, eu acho que chegou a merenda. Ele disse: minha filha, vai lá. E eu corri. Quando cheguei lá, os 3 meses de alimento que a merenda escolar, na antiga LBA, que era quem mandava, estava chegando. Um caminhão abarrotado de comida, desde o charque até a sopinha salgada. Então, assim, eu fiquei impressionada, me emocionei lá mesmo e voltei. Quando cheguei, de mãos dadas na mesa dele, choramos juntos. E ele disse: minha filha, é a providência divina. Deus não falha, isso aqui é dele, a FUNACI não é nossa, é dele. Vamos sempre acreditar nisso. Então, isso me arrepia, né? Foram a fé e o senso de justiça que fizeram com que o Padre Humberto Pietro Grande transformasse também a vida de pessoas que sofreram com a falta de moradia e a situação de extrema pobreza. No meio do caminho, contou com a ajuda de alguns anjos. Um deles foi o bacharel em Direito João de Deus. Empresário e latifundiário bem-sucedido, doou grandes pedaços de terra para a construção de escolas, creches e assentamentos criados pela FUNACI. Hoje, aos 98 anos, o Dr. João de Deus, como assim é conhecido, segue ajudando a comunidade. E com o desenvolvimento da escola, a área deixou de ser agrícola, porque os pais ficaram muito velhos e os novos foram estudar. E estudando, não iam mais para a enxada, entendeu? Aí a área foi desenvolvendo de outra maneira, né? Começaram a trabalhar em Teresina, o tempo que a estrada melhorou, foi feito asfalto, eles iam de bicicleta e a população mudou o estilo. Hoje nós temos alunos de lá
que são professores catedráticos da Universidade Federal de Teresina. Isso é confortante. Bom, além desse terreno aqui onde tem o Santo Afonso, nós demos outro terreno lá no Soim para fazer uma escola infantil, para não ter que trazer as crianças de lá para cá. As crianças de lá estudavam lá mesmo, que é um outro critério. No segundo terreno, que nós doamos também, com a finalidade de formar técnicos agrícolas analfabetos. Tudo isso foi feito, foi desenvolvido e deu resultado. A motivação dessa emoção que escorre pelos olhos é a mesma que abre sorrisos e novos caminhos. Foi assim, através da mobilização social para o crescimento da comunidade, que um Padre Humberto fundou a primeira creche. A história da educação infantil começou ainda na escola de Santo Afonso, onde já havia um projeto anterior junto ao Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, para o ensino de crianças de 6 anos de idade. Ali, o padre ampliou as salas onde passou a receber crianças de 2 até 6 anos. No mesmo ano, em 1985, foi inaugurada a primeira creche da comunidade Soinho, inicialmente atendendo um total de 25 crianças. A história da FUNACI se confunde também com a história de quem fez parte de tudo isso, como, por exemplo, a Vânia, que hoje é superintendente da FUNACI, mas que começou tudo isso lá no início, em 1985, na primeira creche. Para você, Vânia, como foi entrar nesse universo da FUNACI já diretamente com o ensino básico, o ensino infantil, lá na creche, lá no início? Para mim foi muito importante, eu quanto criança, você ingressa na creche da FUNACI, a minha mãe que era zeladora da Escola Santo Afonso na época, o meu pai comerciante, então era importante a minha mãe deixar eu na creche num espaço em que eu tinha educação, que eu tinha amor das minhas tias, que eu tinha a minha formação integral, o lúdico, a ludicidade, e que eu também tinha a formação espiritual, porque também era trabalhado na creche a questão espiritual, logo que o padre também, Padre Humberto, era pároco também de toda a região da Grande Socopo. Então isso foi muito importante para a minha formação inicial, na minha primeira infância, marcou muito estar naquele espaço da creche da FUNACI. Como era a creche naquela época em que as coisas não eram tão fáceis e a comunidade já tinha um espaço dedicado para as crianças que, além de educação, também oferecia carinho, afeto e muitas outras coisas? Olha, para mim, enquanto criança e atendida naquela época, foi muito importante. Lá a gente fazia também as tarefinhas, as tias davam carinho para nós, perguntava como é que estava o nosso dia, perguntava como é que a gente se sentia naquele ambiente, a gente tinha aula sobre natureza, a gente tinha aula sobre a família, então era um espaço muito gostoso de estar na creche da FUNACI, eu me sentia maravilhada. Quando eu saía, que só era um turno, não era 2 turnos, quando eu saía à tarde eu dizia, mamãe, eu quero voltar, que hora que eu vou voltar para a creche? Porque era um espaço gostoso, lá era externado o carinho que eu tinha da minha mãe, não era só uma professora, tanto que a gente não chamava nem de monitora nem de professora, a gente chamava era tia, oi tia, a gente era abraçada, a gente era agraciada, então para mim, para a minha formação pessoal foi muito importante. O objetivo principal da creche era a alimentação das crianças e, assim, diminuir a mortalidade infantil na região. Hoje, a creche de Socopo, denominada SEI Santo Inácio de Loyola, está situada ao lado da sede da FUNACI, funcionando em um regime integral com orientação pedagógica, psicomotora, atendimento médico e odontológico para crianças, além de 3 refeições diárias e acompanhamento religioso e afetivo. Nós temos a nossa matrícula inicial desse ano, nós temos 126 crianças. Nós recebemos as crianças às 7h30 da manhã e entregamos as crianças para as famílias às 16 horas. Então isso dá possibilidade às mães saírem
de suas casas, suas residências, para irem trabalhar também. Ser professor, para mim, é uma missão. E eu vejo que a minha, em particular, está se cumprindo quando pessoas que já estiveram por aqui passam por a gente, dão um abraço e dizem obrigado, tia, por ter também contribuído com a minha formação. Isso para a gente é muito gratificante e eu me sinto muito satisfeita quando eu vejo uma pessoa que já esteve comigo na sala de aula aqui na creche e que hoje ele me cumprimenta dessa forma. É muito satisfatório. A gente vai muito mais além, a gente faz um encaminhamento para o CRAS, a gente acompanha os pais, aquelas mães que estão sofrendo alguma violência. Então, o que pensa hoje a creche da FUNACI é na formação integral do homem e da mulher. Pensar em crescer e fazer crescer essas crianças. Já a Escola Santo Afonso Rodrigues, localizada no bairro Socopo, teve sua construção iniciada em 1963, com a chegada dos jesuítas. Nos primeiros anos, funcionou como creche com a educação infantil e depois, com o desenvolvimento do bairro, passou a integrar ensino fundamental e médio. Atualmente, a Escola Santo Afonso é referência em educação e atende estudantes do ensino fundamental completo ao ensino médio. São mais de 800 alunos matriculados, mais de 108 funcionários e uma estrutura ampla, com áreas de esporte e lazer, salas climatizadas, biblioteca, laboratórios e uma equipe de professores especializados. O ensino ministrado pela Escola Santo Afonso Rodrigues é fundamentado nos valores da fraternidade, solidariedade e do diálogo e da justiça. Um dos pontos que mais chama a atenção é o fato de desenvolver fraternidade, justiça, cidadania e crescimento de quem passa por aqui. Um exemplo é a Ariane Lima. A ex-aluna que cresceu dentro dos muros da escola agora conquista novos espaços como doutoranda e professora do Instituto Federal do Piauí. A Ariane Lima fez o ensino infantil na creche e também o ensino fundamental aqui na Escola Santo Afonso e ela volta 18 anos depois para relembrar alguns momentos e também mostrar a sala de aula dela. Vamos conhecer? A Escola Santo Afonso é referência aqui na comunidade e na minha vida, né? Eu comecei aqui na creche ainda em 91, cheguei aqui com 3 anos de idade e nessa sala eu estudei a primeira série A. E aqui eu tenho lembranças da minha professora Socorro Lima, dos dias de... Sempre iniciava nosso dia com a oração no pátio, no nosso pátio interno. E aqui a gente começava... as atividades diárias. A minha lembrança daqui é exatamente com a creche, a escola, o padre Humberto virou referência. Ele esteve presente na minha vida escolar, ele me batizou, a minha primeira Eucaristia foi com o padre Humberto, ele sempre esteve presente na minha trajetória de vida, dos meus irmãos também, todos os meus irmãos, os meus pais também estudaram aqui. Todo esse núcleo de educação era referência para a nossa comunidade e para toda a minha família. A lembrança que eu tenho aqui, hoje eu sou professora, eu falo para os meus alunos, sempre no primeiro dia de aula, eu falo da minha trajetória de vida, de uma comunidade carente que eu vivi, morei a minha vida toda na periferia daqui de Teresina, e eu falo para os meus alunos que a oportunidade de educação é que salvou a vida de muitos dos meus amigos e que fez eu realizar meu sonho. Você hoje é doutoranda, professora do Instituto Federal do Piauí, e tem também uma história de superação. Quando você olha lá para trás e vê a sua ligação com essa escola e toda a sua trajetória, o que se passa na sua mente, no seu coração? Eu tenho uma história de gratidão tão grande com a referência que foi o Santo Afonso e a creche da FUNACI, porque eu sei que toda a minha qualidade, a qualidade de quanto profissional, eu sempre reconheço que eu sou uma boa profissional graças à educação e até mesmo à disciplina que eu recebi aqui na educação inaciana e que o padre Humberto trouxe essa oportunidade. A gente via a ousadia
que o padre idealizou tudo isso e a gente só sentia amor, que ele sentia por todo mundo. Ele queria acolher todos. E só uma pessoa com muito amor fazia o que ele fez aqui. O amor do padre ultrapassou gerações e o senso da solidariedade expandiu o projeto. Muito à frente do seu tempo, o padre já tinha em mente que esse império do bem precisaria transformar ainda mais famílias. Daí veio o nascimento da Funassi. Os atendimentos às famílias dos trabalhadores rurais serviram como ensaio para um sonho maior: a criação de um projeto voltado para as famílias do campo e da periferia. Padre Humberto acreditava na união de esforços para o bem comum. Foi então que, em 12 de outubro de 1989, a Fundação Padre Antônio Dante Siviero foi constituída juridicamente. A criação das escolas e de dezenas de creches culminaram na criação da Funassi. Confira agora os projetos voltados para a área da educação. Segundo o padre Humberto Pietro Grande, a criação da Funassi foi uma inspiração divina, baseada na fé e na justiça. 30 anos depois, o lema "Crescer e fazer crescer" continua mais vivo do que nunca. Sem fins lucrativos e com a proposta de prestar serviços sociais para as comunidades carentes, a Fundação Padre Antônio Dante Siviero Funassi nasceu guiada nos princípios sociais da Igreja Católica. Com a criação da sede administrativa localizada na Rua Penha Queiroz, em Teresina, cresceu e passou a atender também outros municípios piauienses como Miguel Alves, Aroazes e São Pedro do Piauí. Durante mais de 25 anos, o padre Humberto Pietro Grande esteve à frente da presidência da entidade filantrópica, desenvolvendo trabalhos em diversas áreas como saúde, educação, assistência social e agricultura. Paulo Cruz é presidente da Funassi. Agora a gente quer saber o que realmente é a Funassi. Funassi é uma união de pessoas a partir do projeto do Padre Humberto. O ideal de vida do Padre Humberto foi cuidar das pessoas. Então a inspiração que ele teve divina, acredito piamente nisso, foi que cuidar da pessoa no todo. A pessoa na parte humana, na parte da saúde, na educação, na assistência social, na vida diária na comunidade, tornar o sujeito ativo no meio em que vive. Funassi é uma obra divina, inspirada, criada, gerada e introduzida na sociedade para que produza frutos e frutos de abundância para a comunidade, para as pessoas que participam desse projeto. O dia a dia da Funassi é bem rico nesse sentido. Começa com a criança no dia e vai até o final do expediente com o hospital que não fecha, né? Nosso hospital tem 23 anos aberto e nunca fechou um dia. Isso é a Funassi, a vida dela, né? Depois de 30 anos da sua criação, os números da Funassi impressionam. São mais de 360 colaboradores, 12 unidades de atendimento e mais de 5 milhões de pessoas carentes assistidas nos mais variados programas e projetos da instituição, que já alcança 4 cidades do Piauí. A Funassi tem 30 anos. De fundada oficialmente, e esses 30 anos revelam números surpreendentes, né? A Funassi, nesses 30 anos, ela atendeu, nas contagens feitas, isso pode variar para mais ou para um pouco menos, mas mais de 5 milhões de pessoas passaram por aqui. Imagina uma obra criada há 30 anos e que trabalhou, e que trabalha, que a tendência é que expanda mais esse atendimento, mas mais de 5 milhões de pessoas já passaram por a gente. É uma alegria e dá um ânimo para continuar o projeto, né? Dentre os atrativos da instituição estão a rede de voluntários, a estrutura física própria, a gestão compartilhada, o convênio com o poder público e a possibilidade de construção de uma carreira. Foi assim com o Paulo Cruz, atual presidente, que entrou na Funassi há 19 anos, e também com a Vânia Vieira, que estudou na creche, trabalhou na escola
e agora desempenha um cargo administrativo na sede da FUNACI. E agora, depois de egressa da creche, foi coordenadora da FUNACI, agora você é superintendente, né? Eu passei, depois de 2000, fui convidada em 2003 para a sede administrativa para fazer a responsável da prestação de contas, né, em onde eu fiquei até 2016. Em 2016, eu fui convidada pelo Paulo Cruz, o atual presidente, para fazer parte da gestão. Então, para mim, eu fiquei muito surpresa. Eu digo, mas ele disse, você tem uma história, você conhece a FUNACI, não teria mais ninguém. E eu dei esse sim. Por que eu dei esse sim? Porque é maior a minha participação, porque eu vou ter uma visão macro da FUNACI. Hoje eu não vou ter só um olhar para a creche, eu vou olhar para a EFA, vou olhar para o hospital. Então eu vou poder ajudar mais gente. O que o Padre Humberto dizia? Que a gente tem que crescer e fazer crescer. Então é isso que eu estou fazendo dentro da instituição hoje. Olhei para mim, eu cresci, tive essa oportunidade e dar oportunidade para outras pessoas. É isso que a gente preza, é ver. Uma hora eu estou sendo atendida, outra hora eu passo a atender. E aí eu vou fazer crescer mais pessoas. Então, para mim, é muito significante estar sendo superintendente, estar nessa função hoje, para estar ajudando mais pessoas, dar oportunidade àquela que eu tive desde o início, com 5 anos de idade. Então, para mim, é satisfatório estar na FUNACI, é encantador, é um trabalho árduo, mas eu faço com amor e com compromisso, porque eu gosto do que eu faço. Até o ano de 2019, a FUNACI possui um legado que abrange, na educação, uma creche 6 Santo Inácio de Loyola, 6 escolas família agrícola, as EFAs, um centro de aprendizagem Carlos Novarese e uma escola família de turismo. Na saúde, o Hospital São Carlos Borromeu. Na assistência social, 4 centros de convivência, um programa Espaço de Convivência Amor de Tia e um programa Criança Feliz. Na agricultura, uma fazenda Nova Esperança. Por manter tantos projetos vivos, Padre Humberto despertou a gratidão de todos que fazem ou fizeram parte da FUNACI. Francisca Lima de Oliveira, meu apelido é Dona Preta. Tenho 69 anos. Eu entrei por causa das minhas necessidades. Com 3 filhos, sem ter alimentação, não tinha conhecimento com o padre. Aí eu fui lá e implorei para ele me dar um serviço e ele me deu. Aí eu criei meus filhos tudo lá, ainda tive 4 filhos durante o serviço da FUNACI, criei tudo na FUNACI. Fui, trabalhei, meus filhos estudaram, ficaram na creche, eu levando eles todo dia comigo e voltando. Aí os maiores foram para o colégio, aí começou eu sem ter onde eu morar, aí ele foi, me arranjou um terreno e mandou fazer a minha casa, me ajudou. Nem casa eu não tinha. Muito mais que gratidão, muitos têm o comprometimento em dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos no decorrer desses 30 anos. Eu acho que o legado dele deixado para a gente é como é que o italiano que veio de tão longe chegou até aqui, Teresina. Qual é o compromisso nosso, como piauiense de origem, e de também que fugiu da seca dos nossos avós, é de dar continuidade a um trabalho grandioso. Não é um trabalho pequeno, a FUNACI é enorme, são mais de 360 colaboradores que participam com a gente no dia a dia, pessoas estagiárias, pessoas voluntárias, médicos, professores, monitores. É um mundo. Então o legado que a gente tem é o povo brasileiro, o povo piauiense tem esse compromisso. A gente precisa manter, continuar viva essa obra magnífica que o Padre Humberto nos deixou. A criação das escolas Famílias Agrícolas e de dezenas de creches culminaram com a criação da FUNACI. É por isso que agora nós vamos conferir como acontece esse trabalho voltado para a educação, começando pelas EFAs, que utilizam em sua metodologia a pedagogia da alternância. Acreditar no potencial do povo e da terra. Foi com essa confiança que Padre Humberto desenvolveu projetos de agricultura para evitar o êxodo rural e desenvolver a produção agrícola na região. Daí a criação das EFAs, as Escolas Família Agrícola, que nasceram para trazer oportunidade de educação e trabalho para jovens da zona rural.
O modelo foi inspirado nas EFAs do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, o MEPES. O estado do Espírito Santo foi o primeiro a introduzir a pedagogia da alternância na América Latina, através de uma formação integral que abrange aspectos promocionais, humanitários, sociais, éticos, espirituais e ambientais. A finalidade era qualificar legalmente os alunos para continuarem os estudos e se dedicarem à vida profissional na propriedade familiar ou fora dela. No Piauí, a primeira experiência da Escola Família Agrícola foi no município de Aroazes, por iniciativa do padre Humberto Pietro Grande, que teve a finalidade de trabalhar as famílias e comunidades. A FUNACI possui 6 escolas Família Agrícola que estão localizadas nas cidades de Aroazes, São Pedro, Miguel Alves e em Teresina, no bairro Socopo, e nos povoados Baixão do Carlo e Soinho, que é onde nós vamos conhecer agora. Com uma estrutura ampla, a EFA tem organização própria e os alunos seguem as diretrizes gerais do ensino médio com a inclusão das disciplinas práticas e teóricas sobre produção vegetal, produção animal, planejamento e projetos, engenharia rural e outras tecnologias. Referência no curso técnico em agropecuária, a EFA do Soinho também traz diversas possibilidades para os alunos que têm o prazer em vir estudar aqui, né? Como é que funciona essa escola? Aqui na escola, os alunos eles alternam saberes, vivências e eles passam 15 dias na escola e 15 dias em casa. Os alunos eles chegam sempre na segunda-feira, porque tem outras EFAs também que os alunos já chegam no domingo. Aqui eles já chegam na segunda-feira, inicia a sessão, que são os 15 dias. Então aqui a nossa rotina o aluno, pela manhã ele tem o café da manhã, depois ele tem as atividades de sala de aula, depois tem também o lanche, temos o almoço, temos lanche da tarde e temos também o jantar. E eles dormem na escola, temos dormitórios com o lado masculino e feminino e temos também tutor noturno, professores à noite para vir trabalhar a sessão com os meninos. E eles têm as aulas teóricas da base comum e das técnicas do curso técnico agropecuário, tem os agrônomos e eles desenvolvem as atividades em salas de aula e outras atividades de campo também. As EFAs, além de promoverem a profissionalização dos alunos, também resgatam não só o valor da terra, mas os sonhos de quem quer crescer no campo. O Nathaniel que o diga, ex-aluno da EFA Soinho, entrou pequeno e saiu pensando grande. E não é que ele chegou aonde ele queria. Há 12 anos, o Nathaniel Pinheiro saiu da EFA do Soinho e começou a aplicar o seu conhecimento e entrou no mercado de trabalho para ensinar o que ele aprendeu por aqui, não é mesmo? Como é que está agora, 12 anos depois, a sua vida com todo o conhecimento que você aprendeu aqui na escola? Mudou muita coisa? Na verdade, mudou significativamente a minha vida, né? Quando eu vim para cá, para a Escola Família Agrícola Soinho, saindo de família muito humildes e em busca de um novo conhecimento para aplicar em prol da comunidade, aqui eu adquiri esse conhecimento e minha vida se transformou. Então, além disso, eu pensei, levando a visão do padre Humberto, que era servir o próximo, eu procurei me identificar com o trabalho que eu pudesse desenvolver essa atividade ajudando o próximo. Encontrei o Agroamigo Banco do Nordeste, onde a gente não financia somente o crédito, a gente financia oportunidade e crescimento daquelas famílias beneficiadas com esse financiamento, que tem como objetivo o crédito orientado e acompanhado. Então hoje, além de eu ter melhorado minha vida, eu posso dizer que estou melhorando a qualidade de vida de muitas famílias beneficiadas com o meu trabalho. Então eu só tenho a agradecer a EFA Soinho e a Fundação Padre Antônio Dante Siviero por essa oportunidade de ter me dado a estudar, porque antes eu era cego e não sabia, e hoje eu abri os olhos para o novo universo. O modelo das EFAs Piauí deram tão certo que chamou a atenção também de quem mora longe. Naturais do estado do Pará, as estudantes Érica e Cassandra decidiram enfrentar a saudade e a distância para realizarem o sonho de transformar a vida da família através do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. A gente sabe que é difícil a dificuldade de vir de lá para cá, tanto financeiro quanto nessa longa jornada que a gente vem, tipo, a estrada é horrível.
temos vários obstáculos, mas para correr atrás do sonho da gente, a gente faz tudo, né? Então, tipo, para quem tem foco, se vir de lá para cá, para estudar mesmo, focar em terminar, vale a pena sim. Se a gente vir com foco, fé e força, sim, vale. E muito. Eu paro pra pensar na minha família, né? A minha vontade é de ir embora, mas quando eu penso no meu futuro, se eu ficar perto da minha família sempre, o que eu vou fazer da minha vida, né? Tipo, meus irmãos se formar, né? E eu vou ficar sempre na minha casa, não dá certo, né? Então, eu pensando no meu futuro, meu lugar é aqui, entendeu? Então eu penso assim, aqui é o meu lugar, o que eu quero pra mim, terminar meu curso em técnica em agropecuária e ingressar na faculdade de agronomia, entendeu? Então eu acho que vale a pena sim. E se alguém duvida de que o campo é o caminho, então vem aí a resposta. Para mim, né, a atividade que eu mais gosto de fazer é ir para o campo, conhecer espécies diferentes, saber a origem, como manejar cada tipo de plantação. Então, a minha área é essa, o campo. Eu me imagino, né, uma engenheira agrônoma formada e poder repassar tudo que eu aprendo hoje, futuramente para os próximos, entendeu? É a Escola Família Agrícola despertando potencialidades e reafirmando que o futuro da juventude é colher os bons frutos que plantou. Além das EFAs, a FUNACI possui outros 2 setores voltados para a qualificação profissional, que são o Centro de Aprendizagem Carlo Novarese e a Escola Família de Turismo. É o cidadão saindo preparado para o mercado de trabalho. A ideia da Escola Família Turismo, a FTUR, surgiu em 2002 com a visita do professor Bruno Brunello e Giorgio Semenzato. Vindos da Itália, ajudaram a fundar a primeira FTUR no estado do Espírito Santo, no MEPS, o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, também fundado pelo padre Humberto Pietro Grande. Inaugurada em 25 de abril de 2005, a Escola Família de Turismo segue também a pedagogia da alternância, onde o aluno passa 15 dias na escola e os outros 15 dias com a família ou em estágios. O sucesso tem sido tão grande que 98% dos alunos da escola já entram no mercado de trabalho antes mesmo da conclusão do curso. A escola oferece a jovens e adultos cursos de qualificação em turismo, com habilitação em gastronomia e hotelaria. Com uma carga horária de mais de 1.200 horas, o curso atende áreas de sala-bar, cozinha, recepção, prestação de serviço e realização de eventos. Dentro da formação da disciplina de sala-bar, ele aprende a organizar o serviço que ele tem, né? O tipo de serviço que ele vai trabalhar, tá certo? E aí a regra que tem que ser colocados os materiais, certo? O aluno, além de sair formado dentro da formação de conhecimento, tá? Ele pega todo o contexto de trabalhos que precisa ser feito dentro da disciplina, né? Da formação de garçom. E aí está toda montada pelo nosso aluno. O aluno ele tem que saber montar de acordo com a necessidade que se pede, o estabelecimento. É isso? Então tem todo esse trabalho que tem que ser feito dentro do trabalho. Nós temos também a disciplina de recepção. A Maria Luísa e Mariana são alunas nossas. Nós temos a disciplina que é trabalhada a área da recepção de eventos nossos. A gente trabalhamos prática de evento dentro da escola, convidamos pessoas para vir participar e fazemos a prática de recepção junto com a prática de salão e a prática da gastronomia. São 3 áreas que a gente envolve dentro do nosso trabalho, né? As meninas são preparadas para recepcionar, auxiliar os convidados, acompanhar a mesa, né? E a gente ensina também a questão da reserva, que são em alguns restaurantes que nós trabalhamos, temos o roster, que são as meninas que fazem essa parte de recepcionar. Referência de ensino, a FTUR recebe alunos de outras cidades em busca da profissionalização e entrada rápida no mercado de trabalho. Eu estudava numa escola que eu fiz até o 2º ano do ensino fundamental e lá a escola não ajudava, não tinha um ensino bom. E eu decidi vir para cá, repetir tudo de novo, começar do 1º ano até o 3º. Eu me vejo uma profissional na área de eventos. Eu acho importante porque a gente passa os 15 dias aqui estudando bastante. Aí quando chega em casa, vai muito trabalho, que os professores passam muito trabalho para a gente fazer em casa. Eu me vejo trabalhando na área de turismo, que eu acho uma área muito importante e eu gosto muito dessa área. O ensino chamou a atenção até de quem veio do Maranhão. Naísa morava na cidade de Caxias e decidiu vir de longe para apostar no futuro. Lá onde eu moro, o ensino médio não é
tão bom. Aí para mim ficar indo para a cidade todos os dias e voltar fica muito puxado. Então surgiu a oportunidade de eu vir para cá e eu vim. Mesmo decidida do que quer, a saudade ainda machuca e chega até a escorrer pelos olhos. Às vezes choro, às vezes fico com saudade dos meus irmãos, meus pais. Meus pais não trabalham, eles perderam o emprego. Assim como Naísa, outros jovens também sentem saudades, mas conseguem se sustentar na certeza de um futuro promissor e que está mais perto do que eles imaginam. O Centro de Aprendizagem Carlos Novarese atende aproximadamente 150 alunos através do ensino médio com informática, cuidador de idosos e arte em cerâmica, além do curso técnico de mecânica automotiva do projeto Profissionalizar para Inserir. Fundado no início do ano 2000, o centro foi criado com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, através da qualificação profissional, incentivando e apoiando a formação de grupos produtivos e de prestação de serviços. Nós temos hoje vários jovens que estão inseridos no mercado de trabalho, principalmente na área da mecânica automotiva e na área de refrigeração e climatização. Sou grata pelo meu crescimento profissional, pela contribuição que eu pude dar para esse legado social dele e da melhoria da qualidade de vida das pessoas que nós podemos acolher ali no Centro Carlos Novarese. Com uma área de mais de 1.400 metros quadrados, o centro desenvolve atividades em duas áreas, sendo uma de cursos de qualificação profissional para a entrada instantânea no mercado de trabalho e a outra na contribuição de realização de eventos institucionais e comunitários. A ideia é inserir esses jovens no mercado de trabalho. Por isso, as salas de aula reúnem conhecimento teórico e prática. Aqui eles aprendem sobre eletricidade, mas também sobre o empreendedorismo. A Thaís é uma das 5 mulheres que fazem parte desse curso, nessa turma que tem hoje 30 alunos. Como foi para você fazer esse curso profissionalizante de mecânica automotiva? Como foi que surgiu o interesse por essa área? Eu achei muito interessante quando eu vi alguns amigos meus fazendo o curso, né? E falaram que a demanda para entrar no mercado de trabalho estava sendo grande, né? E eu, como mulher, acho que posso ser exemplo, né, para várias outras que querem exercer nessa área, mas não têm coragem por serem, acho que, um tipo de preconceito, né? Por conta da força também que o homem tem e eles acham que a mulher não tem. Quando você sair daqui, você acha que você já vai estar apta a atuar no mercado de trabalho? Sim. É aqui nessas cabines de teste onde os alunos têm o primeiro contato com as peças e com tudo o que eles vão enfrentar no dia a dia ao consertar os carros. O Jonas, ele tem apenas 19 anos, mas ele já sabe bem o que quer fazer daqui para frente, né, Jonas? Como foi que surgiu o interesse por essa área? Um colega meu que já fez curso aqui, ele me falou sobre o curso que era bom e conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Ele já está trabalhando já com carteira assinada já. E aí você está pronto já para sair daqui do teste para colocar todo esse conhecimento em prática? Já sai pronto já. Já qualificado já para o mercado de trabalho. Além dessa sala de aula que tem essas cabines teste, eles também têm um outro lugar que é bem interessante, a gente vai conhecer agora. Ter uma profissão é o desejo desses jovens entre 14 a 30 anos que estudam no Centro de Aprendizagem Carlos Novarese. Por aqui, esse sonho é vivido o mais próximo possível da comunidade. Aqui é onde funciona a oficina, uma espécie de laboratório onde os alunos têm acesso a todo o maquinário usado também em oficinas já atuantes no mercado de trabalho. O Valdinar é aluno, tem 30 anos e encontrou aqui nesse espaço uma extensão do horizonte que até então era desconhecido para você, né? Como é que foi essa sua aproximação com essa área na mecânica? Para nós é interessante, né? Porque todo aluno acha chato a aula teórica, né? A maioria quer logo vir para a oficina. E aí o professor segura mais na teoria lá e quando a gente vem para cá a gente não quer mais nem sair, porque a gente quer mais aprender algo mais, porque
No caso, aqui é uma oficina bem estruturada, né? Tem os elevadores, tem a parte aqui da rampa de alinhamento, balanceamento, né? Que nem toda oficina tem uma estrutura dessa. Você acha que você já sai preparado para o mercado de trabalho? Sim, eu acho que sim. Eu já tenho um cunhado meu que fez o curso aqui, tenho amigos também, colegas que fizeram o curso também, saíram daqui capacitados, hoje estão trabalhando. E eu também acho que vou sair capacitado também com qualidade também para trabalhar em qualquer mercado de trabalho, nessa área da mecânica. O sonho do Valdinar já é realidade para o Luiz. Ex-aluno, há 3 anos montou o próprio negócio, uma mecânica cujo nome é Diferencial, onde o ensino técnico fez toda a diferença para que você conquistasse o seu próprio negócio hoje, né, Luiz? Com certeza. Depois que eu fiz o curso de mecânica, curso técnico de mecânica, e aí me abriu essa visão que eu poderia ser dono do meu próprio negócio, que eu poderia abrir minha própria empresa, minha própria oficina. Então eu trabalhei em cima do projeto. Durante o treinamento que nós tivemos no curso de mecânica, tivemos aula de empreendedorismo, né? E aí eles focaram muito essa parte de a gente poder abrir seu próprio negócio e ser o próprio chefe, dono do próprio negócio. Qual a importância da Funassi na sua vida? Bom, a Funassi foi de fundamental importância. Então, assim, a Funassi fez com que eu tivesse uma visão bem ampla do futuro, né? Me fez ver a coisa de forma diferente, me fez crescer como pessoa, como ser humano. Então, assim, a Funassi na minha vida hoje é tudo, viu? Melhorar a qualidade de vida das pessoas e de suas famílias. Este é o principal objetivo do Centro de Aprendizagem Carlos Novarese, que com a ajuda das parcerias e dos convênios continua a missão de transformar vidas e escrever novas histórias de superação. Na região da Grande Socopo, residem mais de 200 mil habitantes. O crescimento da população e a falta de atendimento na área da saúde motivaram a Funassi a criar o Hospital São Carlos Borromeu. O local foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como referência no atendimento humanizado. O Hospital São Carlos Borromeu fica localizado na rua Vereador Joel Loureiro, no bairro Pedra Mole, na zona leste da capital. O Hospital Filantrópico atende pelo Sistema Único de Saúde nas áreas de pediatria, ginecologia, clínica médica e psiquiatria, além de oferecer pequenos procedimentos e exames. Por ano, são realizados mais de 100 mil atendimentos em diversas especialidades. O Hospital São Carlos Borromeu coordena as ações da região em parceria com a Fundação Municipal de Saúde, além das universidades, faculdades e institutos parceiros. A Isabel Cristina conhece essa realidade há mais de 29 anos e sabe da importância de manter o hospital com prestação de serviço de excelência para a comunidade. O Hospital São Carlos, na área da saúde aqui para a região, ele é fundamental, porque é o único hospital que existe na região da Grande Pedra Mole. Hoje fazendo atendimento, não só atendendo a população, mas passou a fazer atendimento a todo o município, sendo através do sistema SUS, que é regulado, são pessoas reguladas. O hospital faz a diferença nos atendimentos, por ser um hospital humanizado. Então a gente está sempre preocupado não só em atender, mas atender com referência, com humanidade, com amor. Isso nós estamos trabalhando a todo instante dentro do hospital, até porque a gente trabalha com uma população que precisa desse tipo de atendimento. A diferença, não deixar o paciente esperando muito tempo, estar presente. Se precisa ser alimentado, a gente alimenta. Se precisa uma passagem de ônibus, a gente doa. Então a gente está sempre presente na vida dos nossos pacientes. A partir do momento que os nossos pacientes chegam no hospital, eles se tornam família nossa, responsabilidade nossa. Em 26 anos, o Hospital São Carlos Borromeu continua sendo o único da região e tem salvado muitas vidas.
Por aqui, a população encontra atendimento de urgência 24 horas, serviços laboratoriais, internações clínicas e pediátricas, além do serviço social e muitos outros. Para o Dr. Alain, o que diferencia o hospital dos demais são os projetos que incluem até os mais vulneráveis, como os moradores de rua. Posso destacar que, dentre os diversos atendimentos que a gente realiza no setor de urgência e emergência, a gente também faz aqui o acolhimento de pessoas que se encontram em situação de rua. São aquelas pessoas, na maioria das vezes, excluídas ou até mesmo não enxergadas pela maioria da sociedade. E a gente pega esse paciente que está lá em situação de rua, lá no localzinho onde ele se encontra, deitado num papelão, às vezes em ambiente úmido, e traz ele para cá para fazer a abordagem sistemática daquela condição de saúde que ele apresenta. O hospital é referência no atendimento humanizado. O cuidado é feito com empatia, atenção e acolhimento integral tanto ao paciente quanto à sua família ou acompanhante. Escutar com atenção e olhar com sensibilidade para as questões humanas fazem parte do dia a dia de quem trabalha por aqui. Além do serviço especializado, o hospital também é conhecido pelo atendimento humanizado oferecido por algumas figuras do hospital, como, por exemplo, a Dona Mocinha, que é sinônimo de alegria e que já viu durante esses 25 anos em que ela trabalha no hospital muita coisa, mas mesmo assim você continua passando alegria e força para todo mundo que você encontra por aqui, né? Todo dia, eu trabalho dia sim, dia não, mas sempre no meu dia amanhã mesmo. Fé em Deus, eu estarei aqui de 7h30 da manhã até 7h30 da noite. Mas quando eu saio da minha casa é com muito amor e carinho para me atender os meus pacientes. Para mim, quando eu chego aqui, é como se eu estivesse na minha casa, conversando, fazendo as coisas para meus filhos. Eu considero todos que estão internados, considero ser da minha família, porque eu tenho o amor de cuidar deles. É com muito amor que eu cuido deles. A generosidade com as pessoas e os valores de amor ao próximo repassados pelo padre Humberto Pietro Grande estão presentes tanto nos colaboradores e voluntários do hospital quanto na própria estrutura física. Com espaços amplos e bem equipados, um cantinho em especial chama a atenção pelo significado que traz. Dentro do hospital foi feita uma capela para o padre Humberto em forma de homenagem a todo o serviço prestado por ele a toda a comunidade do bairro Socopo, né? Principalmente quando se diz respeito à assistência social. Como é o antes e o depois desse hospital aqui nessa comunidade? Mudou muito, foi muito importante, né? Porque aqui era uma região muito... As pessoas tinham que se deslocar para o centro, né? De muita dificuldade. Raimundo José, conhecido como Dom, trabalha no hospital há 24 anos e conta com orgulho o quanto que o hospital mudou a realidade da região. Comecei no ano de 1994, comecei pela lavanderia, passei por recepção, portaria, SAMI e hoje estou aqui como xerifado, como responsável do almoxerifado, né? Na época também, que eu comecei aqui também, eu tinha um interesse já em estudar, né? A irmã Lucília me procurou se eu queria estudar, eu disse que sim. E eles também me ajudaram também. Cheguei com o ensino fundamental, fiz o ensino médio e fiz o superior também. Tudo com a ajuda também da FUNACI, através de irmã Lucília e Padre Humberto. É assim que o hospital continua levando saúde e semeando outras coisas essenciais para a vida. Quando eu chego aqui, eu me sinto como se eu estivesse na minha casa, com a minha família. Porque eu trabalho não é só pelo dinheiro, eu trabalho também por amor, porque eu tenho amor a eles. A Fundação Padre Antônio Dante Siviero, a FUNACI, possui atualmente 4 centros de convivência localizados nas zonas norte e leste de Teresina. Ao longo dos 30 anos da FUNACI, já foram mais de 20 mil atendimentos. Viemos conhecer de perto o Centro de Convivência UAL Ferraz, localizado no bairro Santa Maria da Codipe. Educação,
agricultura, saúde e assistência social. A FUNACI trabalha em todos esses campos, mas a assistência social é o que está presente em tudo isso, né? Como é que funciona esse setor em específico na FUNACI? Assistência social na FUNACI hoje nós temos de associar a caminhada de Padre Humberto, né? Se formos olhar, ele tinha um carisma de que devemos sempre olhar para as ideias, depois vem a estrutura, depois da estrutura que se pensaria no recurso. E juntar essas ideias em função de transformar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. E a assistência social hoje da FUNACI, ela tem uma filosofia de difundir o crescimento das pessoas, da comunidade, olhar o homem como um todo, em toda a sua dimensão. E entender isso no sentido de que nós podemos fazer essa transformação gradativa, de ver os potenciais que existem em cada comunidade dessa, pegar esses potenciais e colocar isso em função daquilo que pode transformar a vida de um cidadão, de uma família e, consequentemente, de toda a comunidade. Daí é dizer que a FUNACI ela tem uma filosofia que possa impactar aquilo que a prefeitura já tem, que um programa público já tem e que ela pode diferenciar com a sua filosofia de trabalho. Os centros de convivência oferecem serviços em parceria com a Prefeitura de Teresina, regulamentado pelo SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, com programas prontos para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. Os programas englobam esporte, lazer, cultura, acolhimento e assistência social para cerca de 850 crianças e jovens. Tudo fundamentado na filosofia funaciana. A mística da FUNACI é o outro, né? A pessoa humana. É entender que o cristão ele precisa ver a pessoa como sujeito de superação, quando o próprio evangelho que nos norteia todo o nosso trabalho, que é Mateus 9, de 6 a 36, que vem falando justamente das pessoas que estavam em situação de doença e que estavam sem direção. Era como ovelhas sem pastor. E a FUNACI é essa resposta para aqueles que precisam de uma direção, que precisam de um acompanhamento. Então, a mística é olhar para a pessoa humana como um sujeito completo. O homem em todas as suas dimensões, política, religiosa, social e econômica, né? Só olhar toda essa dimensão e entender que ele é um sujeito de superação, que ele está dentro, por mais que seja suas vulnerabilidades, ele está dentro de um contexto de superação. Os eixos do trabalho dos centros de convivência envolvem a pedagogia e a cultura. Uma mistura que encantou Girlene Souza. Logo aos 6 anos de idade, participou das atividades recreativas do Centro de Convivência. E de lá para cá, nunca mais saiu. A Girlane chegou aqui no Centro de Convivência Alferraz aos 6 anos de idade e hoje tudo que ela aprendeu, ela repassa para a sociedade, contribuindo. De que forma você contribui ajudando a todos aqui da comunidade? Quando eu cheguei aqui, não tinha assim essa performance de acolher. E hoje eu vejo totalmente diferente. Que a gente socializa muito sobre respeito, amar o próximo. E isso que é a demonstração do nosso trabalho, né? Aí eu me sinto assim orgulhosa até assim de mim mesmo, porque eu tô repassando uma coisa que eu aprendi e eu quero que ele aprenda melhor, que é para chegar lá na frente e ele contribuir melhor ainda para os outros que venham. Eu quero que ele se torne igual eu. Eu era educanda e hoje eu sou educadora e eu quero que ele repasse ainda melhor do que eu repassei para ele. A paixão pelo esporte também atraiu quem encarou a vida como um jogo, em que só restam 2 alternativas, a de ganhar ou a de perder. Foi através do esporte que o Armando conheceu o Centro de Convivências e essa relação não parou por aí. Hoje ele é coordenador, mas lá no início muita coisa aconteceu, né? Como foi que você chegou até aqui? Então, desde os 12 anos de idade, né, que passei a ser inserido dentro do serviço de convivência e depois daí foi uma relação que a gente não parou mais, né?
dentro de um contexto, de uma realidade bastante complicada na época, que tivemos, meu pai trabalhava, minha mãe também trabalhava, e a realidade da própria comunidade era bastante difícil, como uma área hoje de vulnerabilidade social, os riscos também eram bastante grandes. Minha mãe trabalhava à tarde, o dia todo, meu pai também trabalhava o dia todo, e ia para a escola pela manhã e à tarde eu ficava ocioso. E nessa ociosidade eu vi o esporte, que foi algo que me chamou a atenção dentro do serviço de convivência, e falei para minha mãe para que ela pudesse estar me inscrevendo dentro do serviço, e ela veio e daí não parou mais. Fui me identificando com o serviço, não só o esporte, mas também a própria capoeira na época também, que ajudou bastante nessa disciplina, nessa educação que eu tive conjuntamente com os educadores na época. Fez foi um momento bastante importante para a minha vida. Desde aí, na minha caminhada, tive o momento também de estar passando pelo ensino superior. Tive a graça de passar no curso de pedagogia, segundo colocado na época no vestibular da UESP, e tive o convite de José Roberto para ser educador. E foi uma surpresa bastante grande e também muito gratificante a experiência inicial. Depois daí, fui convidado novamente para ser coordenador pedagógico de uma unidade no bairro São Joaquim, que é o Centro de Convivência Rita de Cássia. E depois daí tive uma longa caminhada lá também, em torno de 4 anos de caminhada. E logo após fui convidado novamente para ser coordenador do Centro de Convivência Padre Humberto. Além dos centros de convivência, o setor de assistência social da FUNACI desenvolve diversos programas para crianças, jovens e adultos. Um deles é o projeto Criança Feliz, uma alternativa que tem mobilizado voluntários e arrancado diversos sorrisos. O programa Criança Feliz realiza uma média de 6.000 visitas por mês. Os atendimentos compreendem toda a região norte de Teresina. Nós fomos acompanhar o trabalho de uma das visitadoras. Meu nome é Francisca, estamos no bairro Residencial Leonel Brizola, na residência de Dona Fernanda, mãe do Arthur, onde a gente desenvolve o projeto social do Criança Feliz. Eu, como visitadora, desenvolvo trabalho, atividades e fortalecimento de vínculo com a família. Boa tarde. Boa tarde. E aí, cadê o cachorro? Tudo bom, meu amor? Bom. Fernanda, a gente vai fazer uma atividadezinha rapidinho, tá bom? Vamos lá? Bom, chegamos na casa de Dona Fernanda, mãe do Arthur, onde a gente vai desenvolver uma atividade com o dado que desenvolve a coordenação motora, percepção, atitude e a contagem a partir do momento onde ele joga o dado. Arthur, ele é muito extrovertido, gosta muito das brincadeiras. Conta, Arthur, conta. Conta. 1. Cada visita dura em média de 30 a 40 minutos. Agora nós estamos trabalhando o encaixe, trabalhando cores diversificadas. O projeto Criança Feliz, ele trabalha o desenvolvimento cognitivo da criança, fortalecimento do vínculo entre a criança e o cuidador, trabalha a percepção visual, equilíbrio e atenção. O programa Criança Feliz, ele veio unir, ele veio intensificar e preparar a criança para um futuro melhor. No caso, a pré-escola. Hoje nós acompanhamos eu acompanho em média 35 crianças, e preparo ele para um futuro na pré-escola, na creche. Diga-se de passagem, na creche. Porque ao chegar na creche, ele já vai ter algumas habilidades de coordenação, como saber pegar no lápis e como manusear um giz de cera ou uma coleção. A maioria do público que acompanhamos é famílias carentes, famílias com baixa renda, com poucas oportunidades. Depois desse projeto, ele desenvolveu mais a fala dele, ele não falava quase nada, desenvolveu a fala.
Meu filho lascou, a numeração, ele desenvolveu bastante mesmo. O programa Criança Feliz tem o apoio do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, da Prefeitura Municipal de Teresina. Além deste, outro projeto tem feito a diferença na vida de mães e filhos teresinenses. É o Serviço de Atendimento Integral a Mulheres e Crianças Amor de Tia. O programa tem o apoio da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. O Amor de Tia atende mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência. A estratégia é empoderar mulheres e também acolher crianças de 1 a 2 anos e 9 meses. O programa ajuda centenas de mães a se inserirem no mercado de trabalho. A Cristiane que o diga. Depois de conhecer o Amor de Tia, conquistou não só a paz de ter a sua filha em boas mãos, como também a dignidade de poder trabalhar e ganhar a sua própria renda. Meu nome é Cristiane, eu sou mãe da Isa Maria. Cheguei aqui no Amor de Tia em 2017, quando passaram umas mulheres na minha rua, divulgando o trabalho do Amor de Tia, né, falando da importância e que esse trabalho era bom, que eles estavam acolhendo a mãe e a criança. E aí eu senti uma necessidade muito grande, senti desejo muito grande pelo trabalho, né? E aí foi quando eu vim em busca desse trabalho, estava precisando muito, estava só dentro de casa, não podia ajudar em nada, né? E a gente, quando tem filho, eu tenho a Isa Maria e também tenho uma adolescente. E aí eu tinha necessidade. E através dos cursos, né, das oficinas, eu fiz o curso de corte de cabelo, aprendi a cortar cabelo, fazer escova. E aí hoje eu já ganho meu dinheiro, eu já faço escova, faço unha a domicílio. E é muito importante esse programa, muito mesmo. Tudo que a tia Adriana precisar de mim para estar aqui falando, contando do que é o Amor de Tia para mim é isso, sabe? Eu uso a blusa de Amor de Tia com muito orgulho de botar aquela blusinha. E é muito emocionante mesmo, muito mesmo. Falar do Amor de Tia para mim é uma honra, veio mesmo na minha vida para mudar mesmo, mudou muita coisa na minha vida. Atividades lúdicas, rodas de conversa e incentivo à leitura são algumas das atividades desenvolvidas para as crianças. Acreditar no amor das colaboradoras do projeto foi o primeiro passo desta mãe, que colocou em uma carta todo o sentimento que viveu após o acolhimento do filho Kevin. Hoje faz 3 anos e 5 meses que conheci um grupo de mulheres que andavam em busca de crianças para inaugurar um espaço chamado Amor de Tia. 3 anos e 5 meses, porque foi no dia 21 de outubro de 2015 que esse grupo de mulheres passaram na rua em que moro, à procura de mulheres, de crianças e mulheres alegres. Deixa eu ver. Dia 21 de outubro, deixa eu começar de novo, pode? Hoje faz 5 anos e 3 meses, 3 anos e 5 meses que conheci um grupo de mulheres que andavam em busca de crianças para inaugurar um espaço chamado Amor de Tia. 3 anos e 5 meses, porque foi no dia 21 de outubro de 2015 que esse grupo de mulheres passaram na rua em que moro à procura de crianças, mulheres alegres e sorridentes, muito simpática, e logo de cara, meu filho Kevin foi a primeira criança da rua que moro a ser colocado na lista, pois outras mães tiveram medo por não conhecê-las. Ainda me chamaram de doida por entregar meu filho nas mãos de quem eu não conhecia. Mas foi ali, naquele dia, naquele momento, que meu pequeno recebeu seu primeiro abraço de amor de uma das cuidadoras. Com aquele sorriso, entreguei. Perguntei ao meu marido, será que vai dar certo? Ele vai, vamos. Uma das tias falou, vamos tentar. Se não der certo, não tem problema. Mas deixei, entreguei. Quando no mês de janeiro recebi uma ligação, não sei se foi do espaço ou do CRAS, dizendo que eu tinha que comparecer. Fui lá, me deram um encaminhamento, fui ao CRAS, falei com a psicóloga Juliana, em seguida retornei ao espaço. Então, dia 21 foi o primeiro dia de atendimento, onde fomos recebidos com festas de Páscoa, lembranças, doces e tudo. Enquanto nossas crianças ficavam no espaço, nós mães recebíamos a atenção adequada, conversas, muitas alegrias, muitos risos. Então, foram muito
muitos anos de muita alegria, muito atendimento. E eu só tenho a agradecer por todo o carinho, todo o cuidado que tiveram com meu filho, comigo. Além do acolhimento de crianças, o Serviço Amor de Tia também oferece acompanhamento familiar desenvolvido pelo CRAS e reforça o empoderamento feminino através da construção dos valores de igualdade de gênero e fortalecimento dos vínculos familiares. Um desafio que a professora Adriana decidiu abraçar. Esse empoderamento feminino são lutas que as mulheres vêm desenvolvendo na busca de uma igualdade de gênero. E o serviço, ele dá às mulheres a oportunidade de estar inserindo-se no serviço, no mercado de trabalho, através de uma qualificação profissional e também através de palestras e rodas de conversa na educação socioeducativa, com que essas mulheres vão aprendendo que têm direitos, que existe uma lei que a protege, e isso tudo ajuda essas mulheres a ter poder, a ter conhecimento e a buscar seus valores, e seus direitos. Acreditar no potencial de cada um e desenvolver o que há de melhor através do acompanhamento e do acolhimento. Seja nos centros de convivência ou nos programas Criança Feliz e Amor de Tia. Parece mesmo que a receita tem dado certo. No dia 1º de abril de 2008, aos 78 anos de idade, Padre Humberto subiu o Gólgota. Foi neste morro que ele construiu sua residência e a Capela Nossa Senhora das Dores. Aqui, ele viveu momentos de oração e contemplação. Esta é a pequena colina do bairro Socopo. Foi aqui, em meio a este cenário, que o Padre Humberto iniciou uma das fases mais marcantes da sua vida, no lugar onde batizou com o nome de Gólgota. O nome Gólgota faz referência ao local onde Jesus Cristo foi crucificado e que ficava um pouquinho distante da cidade de Jerusalém. Foi com essa inspiração e no alto desse monte que o Padre Humberto Pietro Grande decidiu se espelhar nos últimos passos de Jesus. No caminho, os passos de Jesus sinalizam que o local é repleto de simbologia e significados. O vento e a presença da natureza em todos os detalhes trazem a sensação de estar mais próximo de Deus. E por que não do céu? Afinal, daqui do mirante é possível observar toda a comunidade. São detalhes como estes que fazem do monte um local ainda mais especial. Cada visitante que assim chegava ao Gólgota encontrava o Padre Humberto Pietro Grande aqui, nessa cadeira, muitas vezes em oração, recluso ou simplesmente em silêncio. A Dona Maria do Livramento acompanhou tudo isso desde o início. Dona Maria, como é que foi a instalação desse cantinho do Padre Humberto? O Padre Humberto, logo que chegou aqui ao Piauí, ele descobriu essa montanha nas andanças dele também, nas comunidades. E ele começou a valorizar, porque logo em 86 ele subiu com a primeira procissão da Via Sacra junto com a comunidade. Então, daí anos a fios, o Gólgota, toda Semana Santa, na Sexta-feira Santa, era feita a procissão da Via Sacra, ensinada ao vivo, com os jovens da comunidade. O Padre Humberto também, ele desejou morar aqui, para ficar mais perto de Deus, ele dizia assim, e para rezar pela comunidade e pelo seu povo. E em 2005, ele foi convidado a ir à Itália a receber um prêmio, o Core Amigo, Coração Amigo. Dentre ele e mais 2 pessoas que receberam esse prêmio lá na Itália. E com o dinheiro que foi em dinheiro, o prêmio, claro, ele construiu aqui. E aqui ele passou a rezar 7 horas diárias. Foi aqui na Capela de Nossa Senhora das Dores, no alto da colina, que o Padre Humberto realizou missas diárias. Toda sexta-feira, às 18 horas, a gente tem a celebração da missa aqui no Gólgota, aqui na capela, com a participação da comunidade. Também o grupo de jovens da comunidade se reúne a cada 15 dias aos domingos. Também é utilizado para retiro de pequenos grupos, aqui da comunidade ou de fora da comunidade também. Então o monte é o lugar onde todo mundo se reúne para ficar um pouquinho mais próximo de Deus. Com certeza, e chegando aqui se encanta, com essa paisagem maravilhosa e esse local de oração aqui, que aqui para a gente é sagrado, para a comunidade.
O lugar sagrado para a comunidade recebe até hoje fiéis nas vias sacras, que acontecem sempre às sextas-feiras. A tradição de subir o monte seguindo os passos de Jesus manteve viva durante todos esses anos. Além das celebrações, a comunidade também escuta a oração do anjo pelo menos 3 vezes ao dia. É por meio de um sistema de som que o monte ecoa a mensagem de paz e fé para grande parte da região. Sentido na vida, minha alma encontrou. Sua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar. Como em toda casa, tem sempre um cantinho onde o morador guarda algumas lembranças, fotografias, e o Padre Humberto colecionou também muitos prêmios, né? Com certeza. Aqui nós temos alguns deles, né, que é título de cidadão teresinense, título de cidadão piauiense. Padre Humberto também era naturalizado brasileiro desde muito tempo, né? Então ele tinha 2 cidadanias. Então aí a gente guarda alguns como lembrança ainda, continua no acervo aqui, como aqui também do lado, né? Fora isso, aqui no quarto, que era o quarto dele, também tem várias coisas aqui que são coisas pessoais do Padre Humberto, né? Aqui era um cantinho onde ele ficava lendo um pouco, né? Aqui era a biblioteca, onde ele guardava todos os livros que ele tinha assinatura, revistas, né? Livros que chegavam da Itália para ele, que eram enviados, ele tinha assinatura de algumas revistas. E aqui temos alguns desses livros, né? Nesse acervo. Logo depois vieram os dias mais difíceis da sua vida. Um dos momentos mais marcantes foi justamente quando o padre ficou doente. E aí toda a comunidade sofreu com isso. Com certeza a comunidade toda acompanhou, né? E ele era um incansável. O Padre Humberto, mesmo doente, debilitado, ele celebrava. Todo domingo ele estava celebrando a missa. Às vezes ele não conseguia nem levantar. Ele ficava sentado a celebração toda. Mas ele sempre estava aqui celebrando. O Hospital Carlos Borromeu, aquele que o padre havia ajudado a fundar, passou a ser então sua moradia. A equipe médica levou ele, a equipe da FUNACI, né, convenceram ele a ir ficar lá no hospital, na enfermaria, num quarto lá onde ele ia ser melhor cuidado. Foi ali onde o padre Humberto permaneceu internado, vindo a falecer no dia 5 de agosto de 2015, vítima de um AVC. Então, para nós foi uma perda muito grande. Mas a gente sabia que ele também tinha o desejo de voltar ao Pai. Ele queria morrer, ele dizia, eu quero ir ao Pai. Eu já desenvolvi a minha missão e agora eu posso partir. Então, ele também estava satisfeito. Ele estava em paz com Deus e com ele mesmo. Mais que saudade, o padre Humberto deixou um legado e uma admiração que para muitos jamais será esquecida. E foi assim um sofrimento para nós, por quê? Porque era uma referência para a gente. Então esse trabalho aqui, a gente associa à pessoa do Padre Humberto. Então os ensinamentos, o legado que ele deixou para a gente não vai esquecer nunca. E assim como em uma vela, a missão é deixar sempre a chama acesa. Fazer continuar viva, mesmo após a morte do padre que construiu tudo isso. Esse período que ele passou aqui, ele se tornou uma pessoa assim muito amada por todos. Pelas pessoas, pelos serviços que ele conseguiu através da FUNACI, mas também pela pessoa que ele era, porque ele ajudava incondicionalmente ao próximo. E quanto mais menor, mais ele ajudava. Então foi uma despedida assim muito triste para todo mundo. Muita gente veio, né? E a gente ali se despediu de um homem que deixou uma história. E ele pedia, continuem, a missão é de vocês agora. Ele sempre dizia isso pra gente. Quando ele adoeceu, ele pedia isso pra gente. A FUNACI não pode acabar, então vocês têm que continuar. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se seus discípulos ao campo. Na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.